Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Vou me apresentar para vocês. Meu nome é Rafaela, sou enfermeira da Aberta há 1 ano e 3 meses. Atuo no CPS de Carbonita, possuo experiência na atenção primária há aproximadamente 8 anos e meio, possuo especialização em enfermagem do trabalho e estou cursando no momento, especialização em saúde da família. Para quem não me ouve, para quem não me ouve, mas não me vê, sou uma mulher de pele clara, de estatura baixa, cabelos de tamanho médio, com coloração castanhos escuros, olhos escuros, e estou vestindo hoje uma camisa de cor amarela. Estamos aqui realizando esta live hoje para conversarmos sobre um assunto muito importante neste mês de setembro, que é o bem-estar mental. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde mental é o estado de bem-estar no qual o indivíduo performa dentro do seu potencial. Pode lidar com o estresse da vida, podendo trabalhar com produtividade, contribuindo para a sociedade. Para falar sobre o assunto, vamos convidar a profissional Suza Monteiro dos Santos, que ela é psicóloga do Centro de Promoção da Saúde de João Molembade. Vocês podem estar participando aí, enviando perguntas pelo chat, que ao final da apresentação a gente vai estar respondendo. Vou passar a palavra para a Susan fazer a sua autodescrição e iniciar a sua apresentação. Bom dia, pessoal. Meu nome é Susan, eu sou psicóloga. Para quem me escuta e não pode me ver, eu sou uma mulher, pele preta, estatura mediana, cabelos lisos, medianos, olhos escuros e estou vestindo uma blusa azul. E hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre o autocuidado em saúde mental. Vamos começar, gente. Eu sempre começo com uma pergunta. Não precisam responder, não, mas reflitam. Qual foi a última vez que vocês exercitaram o autocuidado na vida de vocês? E quando a gente fala de autocuidado, eu estou falando sobre diversos comportamentos e atitudes que nós temos para cuidar de nós mesmos. E aí a gente se pergunta, o que tem a ver o autocuidado com a saúde mental? A gente precisa entender que o conceito de saúde, gente, ele mudou. De alguns anos para cá, o conceito de saúde mudou. Então, ter saúde não é somente você estar sem nenhuma doença, sem nenhum sintoma, mas é você estar em funcionamento, com algumas áreas da sua vida bem. Então, a gente tem várias áreas que compõem a saúde. Por exemplo, tem a saúde mental, a saúde física, relacionamentos, vida social, vida financeira, trabalho. Todas essas são algumas áreas que compõem a nossa dimensão em saúde. E eu vou falar um pouquinho sobre as estratégias que a gente pode adotar para cuidar dessas áreas e para ter uma melhor saúde mental. Pode passar, Gabriela. Então, eu trouxe aqui alguns dados, gente. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, pensa só, 26,8% dos brasileiros receberam algum diagnóstico de ansiedade. E esses dados são dados atualizados, tá? Do final do ano passado até o início desse ano de 2023. Ou seja, pensa, 30% da população receberam algum diagnóstico de ansiedade. E isso é muita coisa. Depois, quase 13% receberam diagnóstico de algum transtorno depressivo. E nós precisamos pensar que a predominância da faixa etária está dos 18 aos 24 anos, quando nós falamos, né, nesses transtornos, e principalmente em mulheres. Hoje em dia, é muito comum, principalmente depois do contexto da pandemia, escutarmos assim: ah, mas hoje em dia é normal, todo mundo está ansioso mesmo, todo mundo está estressado, todo mundo está deprimido. É normal. Porém, gente,
eu convido vocês a refletir. Será que é normal mesmo estarmos todos ansiosos, todos deprimidos? Será que isso é algo dentro da normalidade? Então a gente tem que tomar cuidado com alguns discursos que a gente anda escutando sobre a saúde mental, porque vão impedir que a gente busque esse cuidado e tenha esse olhar mais atento à nossa saúde. Outro dado bem interessante é que a gente vai falar aqui da síndrome de burnout. Ou seja, 30% dos brasileiros receberam o diagnóstico de burnout, que é uma síndrome que ela está, né, associada ao estresse crônico relacionado ao trabalho. E se for pensar que 30% dos brasileiros, eles receberam esse diagnóstico, também é muita coisa. Por quê? A gente pensa que na pandemia aconteceram diversas transformações e que impactaram a nossa relação com o trabalho, a nossa relação, né, com o mercado de trabalho, com o financeiro. Então a gente viu muita gente perder o emprego. Quem, né, continuou no seu trabalho ficou pensando, né, como que será viver um momento de instabilidade, muitas vezes assumindo até múltiplas tarefas. E essa síndrome, gente, tanto o burnout quanto a depressão e a ansiedade são transtornos que vão incapacitar o indivíduo se não tratados e a longo prazo. Então, eles não causam impacto só para quem vive, mas eles causam impacto social muito grande, o impacto financeiro também muito grande. Vai causar impacto na saúde física, na saúde mental, gera índice grande de afastamentos do trabalho. Então, se você for pensar que essas pessoas que estão trabalhando aí, elas têm entre 18 e 24 anos, quando a gente volta, né, para o burnout aí, é uma síndrome que é bem mais característica de homens, né, do que de mulheres. A gente pensa que compromete a funcionalidade desse indivíduo. Então, vai afastá-lo da vida social. Se é uma pessoa que estuda, vai ter uma dificuldade, né, de concluir o seu estudo. E isso tudo causa um impacto funcional muito grande a longo prazo. É por isso que para prevenir, né, chegarmos a esse estado, a gente tem que trabalhar o autocuidado e temos que falar em saúde mental. A nossa patrocinadora, gente, ela faz um trabalho muito interessante sobre saúde mental, porque a gente não fala de saúde mental só nos meses de campanha, né? Que é o setembro amarelo, que é o janeiro branco. Mas a gente vem falando de saúde mental o ano todo com os nossos colaboradores. E isso é um trabalho muito interessante, porque leva à prevenção. A gente começa a aprender que sinais, que sintomas e algumas estratégias para evitar, né, que o dano seja causado a longo prazo. Pode passar, Gabriela. Então, eu trouxe aqui alguns sinais de alerta, né, que quer dizer que a sua saúde mental merece uma atenção. Ó, cansaço extremo e persistente. Não é normal, gente. Pode ser comum, mas não é natural que a gente se sinta cansado o tempo todo. Ou seja, a gente escuta, né? Ah, mas tá cansado é por causa do trabalho, é por causa da rotina. Gente, mas estar cansado o tempo todo, isso não é natural. Dificuldade de concentração e foco, mesmo nas tarefas mais simples. Algumas tarefas que as pessoas fazem, né, no dia a dia, tarefas comuns, e a gente começa a apresentar um baixo rendimento, começa a ter dificuldade, então vamos prestar atenção. Aquela sensação de incapacidade, é uma sensação muito comum que eu vejo muitas pessoas em idade, né, produtiva, desde os 18 até uns 50 anos, falando aí sobre essa sensação de se sentir incapaz, muitas vezes paralisado. Vai fazer uma tarefa comum, algo do dia a dia e não sente capaz, não se sente suficiente. Uma vez ou outra, ter esse pensamento. Aposto que todo mundo já teve esse pensamento frente a alguma adversidade aí da vida. Mas a todo tempo, isso pode gerar adoecimento. Um cansaço que se estende a lazer. Vamos pensar, quantas vezes a gente deixou de fazer uma atividade prazerosa, de sair, de conhecer um lugar novo, uma coisa simples, para poder ficar dormindo ou arrumando a casa, ou ah, não, eu tenho muita coisa para fazer, vou estudar, vou trabalhar.
Então, a gente, às vezes, compromete esse nosso momento, né, de lazer para se dedicar a outras coisas, para ficar dormindo o dia inteiro, para ficar deitado no sofá. Tudo bem, a gente merece descanso. Mas quando você começa a recusar, né, muitos convites para interagir socialmente, é um sinal também de alerta. O que está acontecendo? Eu gostava tanto de sair, hoje não gosto mais. Então, é interessante ficarmos aí atentos a essas alterações. A alteração do sono, gente. A pessoa que está com muita dificuldade para dormir, está dormindo muito mal, tá? A pessoa que ela está dormindo mais, acordando sonolenta, ficando sonolenta o tempo todo. Então, isso é uma dificuldade, a gente precisa, né, estar prestando atenção nisso. Irritabilidade. Eu sei que estar irritado uma vez ou outra acontece, mas você está irritado com pequenas coisas a todo momento, isso não é interessante. Dores físicas que levam, né, à questão da medicação, né, que leva à questão de vocês irem ao médico muitas vezes, tomar aquele tanto de medicação e nada resolve. Então vamos ficar atento que pode ser um sinal que você está sofrendo aí, que é de um quadro, às vezes, ansioso, um quadro de estresse, algo ligado à saúde mental. E aquela sensação constante de agitação. Tô em casa vendo filme, não consigo concentrar, tô agitada. Ah, tô no momento de lazer ali que eu tirei para mim. Tô agitada, quero ir embora, tô com pressa. Venho trabalhar, sei que meu horário de sair, por exemplo, é às 17 horas, mas fico agitado o tempo todo. Então, vamos prestar atenção nesses pequenos sinais. E é interessante a gente prestar atenção também nos sinais à nossa volta, tá, gente? As pessoas à nossa volta, porque muitas vezes quem começa, né, a estar com a saúde mental, emocional um pouco abalada, ele acha que aquilo é tão comum e muitas vezes quem vai prestar atenção é quem convive mais de perto. É um colega de trabalho, é um familiar. Então, toda mudança, alteração de comportamento, é interessante a gente chegar e perguntar, né? Olha, está acontecendo alguma coisa? Tá tudo bem? Olharmos e termos essa cultura, gente, de cuidarmos um dos outros. Porque às vezes a gente está com tanta pressa, a gente está imergido, né, nas nossas questões que a gente não para pensar como que está a saúde do outro. Então, ter essa rede de apoio, principalmente no trabalho, que é um lugar que a gente passa a maior parte do tempo, é interessante também. Pode passar, Gabriela. Então, eu falei no início sobre algumas dimensões da saúde mental, e aqui estão algumas dimensões aí que são interessantes delas estarem em dia para contribuir com a nossa saúde mental. Ou seja, autoestima, saúde física, saúde mental, relacionamentos, né? Vida social, vida financeira e realização pessoal. Então, gente, a gente precisa pensar que é claro que tudo não vai estar 100%. Mas, se você para pensar nas dimensões da sua vida e você vê que, opa, minha saúde financeira não está boa, hoje em dia é uma queixa que a gente vê, né? A gente escuta muito no consultório de pessoas que estão extremamente ansiosas, começam a desenvolver um quadro depressivo por conta da vida financeira que não está em ordem. Então, vamos parar para pensar nessas dimensões. Como é que estão aí suas necessidades básicas, né? Porque a base da saúde mental é nosso fisiológico, é nosso biológico. Então, se eu durmo bem, se eu me alimento bem, se eu faço atividade física, já é meio caminho andado para ter uma saúde mental de qualidade, tá? E eu sempre brinco com meus pacientes, ó, sono é base da saúde mental. Então, se você não dorme bem, provavelmente você vai ficar ansioso, irritado e vai sentir uma dificuldade de concentração no dia seguinte. Então, toma cuidado. Se você se sente seguro, se você tem uma moradia, se você se sente seguro no seu trabalho,
sua saúde mental vai caminhar em dia. Outra coisa, gente, os relacionamentos que a gente cultiva. Então, presta atenção na qualidade dos seus relacionamentos, na qualidade, né, dos vínculos que vocês estão, né, estabelecendo aí. Como é que estão seus relacionamentos? Tem tempo de qualidade com a família? Você tem amigos que te estimulam a ser pessoas melhores, que colocam você para cima? Como é que está o ambiente que você está convivendo? Então, isso tudo faz parte da saúde mental. E até essa autorrealização também. E quando a gente pensa em autorrealização, a gente está falando dos pequenos sucessos que nós temos. Ou seja, com o que eu me sinto satisfeito, com o que eu não me sinto satisfeito, o que eu preciso mudar. Então, gente, um ato de saúde mental é termos também essa consciência. Hoje em dia a gente vive muito no piloto automático. Levanto, trabalho, vou para academia, vou fazer sei lá o quê. E aí eu não paro para analisar as dimensões da minha vida, para analisar como que tudo está se relacionando e como que esses fatores estão impactando a minha saúde, o meu bem-estar emocional. Então é interessante a gente parar uns minutinhos e pensar: nossa, eu estou insatisfeito. Surgiu ali uma emoção desagradável, vamos parar e pensar, ué, o que eu estou sentindo? É raiva? É tristeza? E vamos analisar os fatores. O que está acontecendo? Por que eu estou com raiva? Por que eu estou triste? Qual dimensão da minha saúde ali não está tão bem assim? O que eu preciso prestar mais atenção? Porque, gente, obviamente, nós não vamos ter uma vida 100%, né, perfeita, 100% equilibrada, mas é interessante a gente tentar achar meios termos. Pode passar, Gabriela. Autocuidado, então, como eu já falei, é um conjunto de comportamentos e hábitos que a gente faz por nós mesmos. E eles vão ter um importante papel aí na saúde, que é visar prevenir o adoecimento futuro e agravos das condições de saúde já existentes. Quando eu tenho esse autocuidado, quando eu olho para a minha saúde como um todo, o que acontece? Eu vou saber, por exemplo, qual que foi o dia da minha última consulta. Eu vou buscar me alimentar melhor, né? Se eu tiver uma condição, por exemplo, se eu tenho lá uma diabetes, se eu tenho uma hipertensão, então eu vou buscar me cuidar para evitar esse adoecimento e que esse adoecimento comprometa a minha qualidade de vida. É ter consciência do seu corpo e da sua saúde. O que eu percebo? Muita gente adoece não só na área, né, da saúde mental, mas também de doenças físicas e não presta atenção no que o próprio corpo está falando. Às vezes é uma dor que está ali, às vezes é um estresse a longo prazo, e a gente vai achando tudo normal e vai passando despercebido. Então, ter essa consciência, voltar esse olhar para a gente mesmo, faz com que a gente, opa, tem alguma coisa errada. Vou consultar, vou tirar uma dúvida e fazer escolhas de forma consciente. E essas escolhas de forma consciente são as melhores escolhas para a gente. Por exemplo, né, gente, eu posso escolher comer tudo que eu quiser hoje, mas eu sei que daqui a alguns anos eu vou começar a sentir o impacto disso na minha saúde. Então, escolher de forma consciente também faz parte, é uma estratégia desse autocuidado. Eu posso escolher beber com moderação, eu posso escolher também, né, não dirigir quando eu, né, tiver bebido. Então, as escolhas, elas causam um impacto. E isso tudo é autocuidado. Muitas vezes a gente pensa que autocuidado é só ir ao médico, né? É só cuidar do corpo. Hoje em dia a gente vê muito no Instagram aquelas rotinas, o pessoal fazendo skincare, o pessoal, né, cuidando do corpo, malhando, mas as escolhas que você faz, elas estão alinhadas com o que você quer? Elas estão alinhadas com os objetivos que você tem, com seus valores? Então é interessante a gente olhar para dentro também. Pode passar, Gabriela. Então, gente, alguns pilares do autocuidado. Conhecimento e informação sobre a saúde. O conhecimento, gente, hoje ele tá aí, tá?
as pessoas têm acesso, mas vamos buscar também conhecimento de qualidade, profissionais de qualidade, de fontes confiáveis, tá? Porque a gente vai acabar internalizando essas informações e também para não gerar tanto pânico em relação à saúde. Bem-estar mental e a autoconsciência, que é o que eu falei, olhar, né, para dentro de si mesmo, prestar mais atenção, né, nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos. Aí, gente, o básico, atividade física e alimentação saudável. Ah, mas eu não gosto de academia. Tá, mas você não precisa ir na academia todos os dias. Ou você pode buscar outras, né, opções para estar ativo no dia a dia. Alimentação saudável, tudo bem, gente, que a gente vai pelo mais fácil, a gente não consegue comer saudável 100% do tempo. Mas se 3 vezes, 4 vezes na semana eu conseguir ali manter uma alimentação mais equilibrada, eu também vou estar contribuindo para o meu autocuidado. Boa higiene, uso racional de serviços e produtos de saúde. E aqui eu vejo muitas pessoas, né, que no consultório de psicologia aparece. Pessoas que param o tratamento no meio, principalmente quando tomam remédio para ansiedade, para depressão, ou então que fazem um uso abusivo dessas medicações. Pega o remédio do pai, do amigo, da mãe, do marido e vai tomando. Então, isso não é um autocuidado. Na verdade, a gente está colocando em risco a nossa saúde, né? Uso racional da tecnologia. Então, gente, o uso racional da tecnologia é uma coisa que é muito importante. Pensa só, hoje em dia, quantas horas que você passa conectada às redes sociais usando computador ou celular? A gente já usa muito computador no trabalho, né, gente? Então, olha só, chega em casa, qual que é a primeira coisa que muitas vezes a gente faz? Sentar e ir checar nossas mensagens. E quando acorda, acorda já com barulho do despertador, vai checar a mensagem, gente. E o uso da tecnologia em excesso, tem estudos que comprovam que estão ligados né, à ansiedade. Ou seja, causa ansiedade, deixa o estado mais ansioso e mais agitado, além de comprometer o sono. Então, que os últimos estudos sugerem? Que a gente faça esse uso racional da tecnologia, ou seja, não dá para não usar, porque hoje tudo que a gente faz, né, desde um banco, desde estar conectado, né, com um amigo, saber o que está acontecendo no mundo depende da tecnologia, mas é o uso limitado. Às vezes a gente sai, né, vai comemorar com os amigos e tá todo mundo no celular, todo mundo mandando uma mensagem, ou todo mundo conectado no trabalho. Então vamos nos desconectar um pouco, vamos estabelecer um tempo, né? Até para não impactar no sono. Eu vejo isso acontecendo muito com adolescente. Adolescente, eles, né, dormem muito tarde, acordam muito cedo. Então tem várias queixas ali, né, de desconcentração, de ansiedade. É quando você vai ver, o uso da tecnologia fica no celular a noite toda. Então, vamos fazer uma higiene do sono, pelo menos, né, 2 horas antes de dormir, você já começa a se desconectar, já coloca então seus aparelhos como a luz amarela, porque a luz azul ela acaba impactando. Então, vamos tentar fazer esses movimentos, né? Não é excluir, mas é limitar. Pode passar, Gabriela. Então, aqui tem algumas estratégias de autocuidado que são coisas simples, que a gente pode incluir no nosso dia a dia, porque quando a gente pensa em autocuidado, a gente pensa, nossa, mas eu precisar gastar muito dinheiro, eu precisar gastar muito tempo? Muitas vezes não. Passar um tempo com familiares e amigos, então é priorizar, né? Porque às vezes a gente deixa de passar esse tempo para ficar isolado, para ficar deitado, dormindo. Se conectar à natureza, né? Manter vínculos sociais e saudáveis. Ou seja, gente, a qualidade dos vínculos que você mantém, as pessoas, os relacionamentos, né, nos quais nós nos envolvemos, eles afetam a nossa autoestima e a nossa saúde mental. Então, aquele ditado que a gente, né, escuta das nossas avós, das nossas mães, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és.
tem um impacto muito grande, e isso é verdade. Se eu ando com pessoas muito negativas, né? Se eu tô num ambiente que me joga para baixo, eu vou sentir para baixo. Se eu tô num relacionamento que tem muita briga, um relacionamento assim que eu não consigo, né, ter uma paz, que eu sofro muita crítica, então eu preciso analisar e ver, opa, esse relacionamento pode estar me fazendo mal. Assim como cultivar bons vínculos pode também, né, alterar o nosso estado emocional. Gente, quem nunca saiu com uma pessoa muito agradável, às vezes você estava com tanto de problema, você começou a rir, você falou, nossa, tô mais leve. Então, isso acontece. Ter um hobby também é muito importante, gente. Alguma coisa que você gosta. Ah, eu gosto de desenhar, gosto de pintar, gosto de escrever, gosto de andar de bicicleta. E ter um momentinho ali para se dedicar a ele. Atentar também para a qualidade dos nossos pensamentos. Foi até uma coisa que eu falei hoje numa das minhas primeiras consultas, né? Um paciente falou que leu que a gente tem, em média, 80.000 pensamentos por dia, mas a gente não se dá conta de todos. Só que dos negativos, muitas vezes, eles ficam martelando na nossa cabeça. Então, comece a atentar para a qualidade dos seus pensamentos. Seus pensamentos estão bons? Você está pensando muita coisa que não corresponde à realidade? Porque, gente, nem tudo que a gente pensa é verdade. Então, a qualidade nos nossos pensamentos, elas vão afetar o nosso estado emocional e até mesmo o nosso comportamento. Então é legal a gente parar para pensar como que eu estou encarando, interpretando, enfrentando uma situação. Uma outra coisa que eu acho que é tão importante falar quando a gente fala sobre autocuidado, saber recusar tarefas para evitar sobrecarga. Sabe aquele não que a gente muitas vezes deixa de falar para agradar alguém, ou com medo, né, de desagradar da reação daquela pessoa? Então, muitas vezes, aquele não é necessário para a sua saúde mental. A gente se sobrecarrega porque a gente não sabe dividir as tarefas, a gente não sabe recusar na hora que tem que recusar. E a mesma coisa vale para alguns comportamentos. Por exemplo, eu sei que eu estou numa educação alimentar, não posso comer tal coisa. Posso falar não também, gente. Então, são essas pequenas estratégias que, quando você soma tudo, vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Reconhecer também seus limites, quando que eu estou cansada, o que que eu posso fazer, o que eu não posso, e até mesmo estabelecer limites nos nossos relacionamentos. Ou seja, tem alguma pessoa que anda abusando da sua boa vontade? Alguma pessoa que anda aí, né, ultrapassando um pouco dos seus limites? O que que você acha de, então, analisar, pensar e falar: "Opa, eu preciso estabelecer alguns limites saudáveis aqui". Isso também é autocuidado. E a última coisa é reconhecer as nossas conquistas, né, pessoal. Por quê? Nós vivemos numa sociedade que cobra muito. Então, o que que a gente vê? A gente abre a rede social e olha só, de novo a rede social. A gente vê gente fazendo dieta, gente malhando, gente conquistando as coisas. E aí, quando a gente olha para a gente, poxa, mas o que que eu fiz? Eu não estou fazendo nada. Como assim? E reconhecer as suas conquistas é reconhecer as pequenas conquistas também. Por exemplo, olha, esse ano eu coloquei que eu não vou me alimentar em excesso de comidas muito doces. Então, se eu conseguir tirar isso, será que isso já não é uma conquista? Nossa, eu consegui fazer alguma coisa que eu não conseguia no trabalho, consegui me exercitar, consegui iniciar um curso. Então, mesmo que pequena, a gente tem conquistas e não só autocobrança. Às vezes a gente se cobra demais, a gente se preocupa demais, entende? E se compara demais. E aí é aquela história, né? A grama do vizinho, ela é sempre mais verde. Mas por quê? Eu só tô ali focada naquele sucesso, eu não vi tudo que tem por trás. E aí, gente, quando você tá de olho na grama do vizinho, tem alguém de olho na sua grama. Mas e você? Você está olhando para você mesmo? Você está olhando para as suas dificuldades, mas você também está olhando para o que você conseguiu fazer? Você está olhando para o quanto você avançou?
Pensa, gente, a gente tá aí, né, indo para outubro. Sabe o que vocês não fizeram nesses 9 meses, né? Nada de diferente, não conquistaram nada? Então, valorizar as pequenas coisas também é valorizar e cuidar da nossa saúde mental. Pode passar, Gabriela. Aí, gente, eu deixo aqui um exercício para vocês. E é um exercício que eu costumo utilizar e costumo passar também para quando vocês estão naquele dia nublado, com aqueles pensamentos negativos, né? Então, pense nos últimos meses até o presente momento. Liste 3 conquistas das quais você se orgulha. Então, pensa aí, quando vocês estiverem, gente, muito assim sobrecarregados, ou se comparando demais, ou sentindo que as coisas não estão andando, então, presta atenção, sabe? Cita ali 3 conquistas que você teve. Ah, terminei um curso, olha que legal, iniciei um curso. Então, gente, vamos prestar atenção e valorizar também as pequenas coisas, que isso também é autocuidado, isso também contribui muito para o nosso bem-estar mental. Pode passar, Gabriela. Por último, gente, antes de finalizar, eu queria dizer que a Aberta Saúde tá junto, né, com as nossas patrocinadoras. Nós temos aí canais para você se cuidarem. Então, gente, no CPS tem a equipe da psicologia, tem os médicos que sempre que vocês sentirem, né, que não tô legal, pode acionar a gente, tá? No aplicativo também nós temos serviços de teleconsulta. Então, olha só, gente, a tecnologia sendo utilizada aí a favor de vocês. Nossa, não tem tempo de ir no psicólogo, mas, gente, você entra lá, você pode fazer da sua casa, uma teleconsulta, você pode agendar um horário que você esteja mais tranquilo e entrar em contato com o psicólogo. Então, a gente tem essa plataforma. Além do CPS, também tem o serviço da psicologia viva, né? Que você, quando entra no aplicativo, você vai olhar lá e ver psicologia viva. Você vai ser redirecionado para o site, você vai poder escolher psicólogos com diversos horários e com diversas especialidades aí, de acordo com a demanda que você está precisando. Então, gente, vamos implementar, né, essa cultura de cuidado, de cuidar de nós mesmos, de cuidar também, estar atento ao outro e construir essa rede de apoio. Bom, agora eu vou finalizar minha apresentação. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo tempo de vocês. Agora nós vamos abrir para algumas perguntas aqui no chat. Vamos pegar algumas perguntinhas aqui, Susan, para você estar nos apoiando. A primeira foi: falando em saúde mental, por que o benefício de desconto farmácia não contempla medicamentos mais prescritos pelos psiquiatras e que auxiliam no tratamento de ansiedade, insônia e depressão? Olha, essa pergunta eu não vou saber te responder não, mas são medicamentos que eles são de uso, assim, mais controlado, né. Então, assim, geralmente são receitas amarelas, então tem que ter muito cuidado ao utilizar essa medicação. Talvez seja por isso, né, pelo uso prescrito. E também algumas medicações, gente, às vezes você na rede, né, quando você vai consultar numa rede credenciada, o médico não vai indicar aquela medicação que o seu psiquiatra lá, ele recomendou. Mas temos medicações, sim, que elas são contempladas. Então, assim, às vezes você pode falar que você tem, né, o benefício, né, da Aberta Saúde, e aí que talvez essa medicação não tá, mas procura ali uma que está contemplada. E também está procurando, né, Suzy, o enfermeiro da unidade para discutir sobre essa medicação que ele avalia e consegue apoiar também o beneficiário. Sim, Nós vamos passar para a segunda pergunta. A nossa história de vida impacta no nosso autocuidado?
Impacta sim. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de história de vida. Então, a forma como você foi tratado, a forma como você aprendeu a se cuidar, como você aprendeu a se tratar, como você viu os seus pais, seus principais cuidadores ali, a família, ela vai influenciar na forma do seu autocuidado. Vamos supor que você cresceu numa família que sempre falou assim: nossa, psicólogo é bobeira, é besteira. Não existe ansiedade, não, isso é frescura. Vai trabalhar. Então, isso influencia na forma como que você vai ver esses serviços, na forma como que você vai encarar a sua saúde mental. Excelente. Nós temos mais uma perguntinha. Tem alguma ferramenta que nos apoia para a nossa autoavaliação? Tem sim. Tem uma ferramenta que se chama Roda da Vida. Eu gosto muito dessa ferramenta. Sempre utilizo com alguns pacientes e até aplico em mim mesmo. Por quê? Tá lá todas as dimensões da nossa vida. Aí é como se fosse, tá lá, vida financeira, vida social, e eu vou colorindo ali o meu nível de satisfação. Então, dependendo, se meu nível tá maior de satisfação ali naquela área, ok. Mas se tá menor, aí eu já posso, né, prestar mais atenção no que eu estou fazendo. E também, gente, quando você vai se consultar, quando você vai no médico, quando você vai até no psicólogo, dependendo da sua queixa, do nível de ansiedade, a gente pode também estar passando algumas ferramentas, alguns questionários que é de uso restrito, né, para a gente, para poder estar direcionando vocês nessa avaliação. Mas pesquisem aí, gente, Roda da Vida. É um recurso muito interessante que faz a gente pensar nas áreas da nossa vida, no que eu vou precisar ali melhorar e ter esse acompanhamento, né? Então, eu geralmente costumo fazer 2 vezes no ano. Quando inicia o ano, tipo um balanço geral e quando finaliza. E aí eu vou conseguindo estabelecer algumas metas, né, alguns comportamentos que eu quero mudar, ver que área que tá boa, que área que merece mais atenção, ter essa visão geral, né? Uma outra coisa também que pode ajudar no nosso automonitoramento é o que eu chamo de diário de emoção. A gente começar a notar o que eu estou sentindo. Né? Se eu tô sentindo muita raiva, então eu tenho que prestar atenção na minha raiva. Então, fazer um diário ali hoje, o que que eu tô sentindo, né? Hoje, né? No final do dia, como é que eu me senti? Foi raiva. No início, quando o paciente está, né, na terapia, a gente dá uma folhinha, um papel, ele vai fazendo. Mas a gente pode pensar, né? Como que eu acordei hoje? Ao final, né? Nossa, como é que eu me senti em relação às situações que eu passei no meu dia a dia, passei naquele dia? E aí a gente vai fazendo acompanhamento de qual emoção que eu estou sentindo mais, como é que se eu estou oscilando muito, se eu não estou. Então, assim, essas também são ótimas diquinhas para a gente se autoavaliar, se automonitorar, né? Prestar atenção no que está acontecendo com a gente. Bom, essa aqui é muito importante, né? Sobre como posso abordar e apoiar um colega de trabalho, demonstrando, né, se ele não está bem em relação à saúde mental. Isso aí seria no nosso dia a dia, né, Suzy? Sim, acolhimento. É você chegar, conversar, e você nunca vai chegar de logo e falar com ele assim: "Nó, fulano, você não tá bem? Que isso? Tá acontecendo alguma coisa?". Não chega assim não, tá, gente? Vamos chegar com acolhimento. "Nossa, fulano, e aí, como é que você tá? Tô percebendo que você ultimamente está mais calado, né, do que o normal". Vamos supor que fulano era assim, a luz no ambiente começou a se calar. "Tô percebendo que você está mais calado. Você quer falar sobre isso? Você quer falar sobre o que está acontecendo? Olha, se você quiser, eu tô aqui para te escutar, tá? Você pode contar comigo". Então, é ter esse acolhimento, essa postura, né, de escuta, sem expor o colega, porque muitas vezes, gente, é difícil a gente falar no local de trabalho sobre as nossas fragilidades. A gente não vem de uma cultura em que isso é muito valorizado. A gente está quebrando, né, esses mitos hoje em dia. Então, ter essa postura de acolhimento, se colocar à disposição. Às vezes aquela pessoa só precisa mesmo sentir que tem alguém por ela, e aí ela vai falar, vai ter essa liberdade, né. E deixar, se você quiser falar, tô aqui, vou te escutar. É uma postura mais acolhedora e mais ativa, tá?
Temos uma outra aqui. Nessa geração de tecnologia e inovação, tenho dificuldade em convencer meus filhos adolescentes a fazerem programas em família, fora das telas. Como mudar isso? Sinto que impacta muito na saúde mental e desenvolvimento deles. Sim. Penso que desenvolver algumas regrinhas e alguns combinados seria interessante. Por exemplo, né? Você vai limitar esse uso, não que você vai proibir, falar, ó, não pode usar o celular. Mas em alguns momentos do dia, ó, estamos almoçando, não vamos usar o celular na mesa? Depois vocês podem pegar. Ó, hora de dormir, vamos ver um filme. Estimula também através de jogos, né? Ah, vamos fazer um jogo aqui, né, nesse momento de família. Todo mundo deixa o celular aqui na caixinha e vamos jogar. Aí depois a gente pega. Ou então, ó, quem pegar o celular primeiro, perde. Ou então vai ter que pagar uma aposta. Então vamos estimular levando para o lúdico mesmo, né? Essa aproximação. E sempre estabelecer regras, né, gente? Quando a gente trata de criança e de adolescente, a regra quem faz é os pais. Então, é limitar, nunca proibir. Porque essa geração já nasceu, gente, dominando a tecnologia, nasceu na área tecnológica, então eles não vão ficar sem. Mas é limitar, estimular através, né, desse lúdico, sem a questão, não é proibido, mas a gente vai combinar, vai ser conversado, e eles vão passar a ver os benefícios que isso traz para eles também. Além dos malefícios também. Tem muito jovem que já está consciente de que ficar muito tempo conectado, né, na rede social já deixa eles mais ansiosos, já, né, traz alguns pensamentos negativos. Nós temos mais uma aqui. Quais são as estratégias eficazes para lidar com a sobrecarga emocional e o sentimento de estar sobrecarregado? Então, gente, eu penso que é lidar com a sobrecarga. Se você está sobrecarregado, o negócio começou lá. Então, por que não prevenir? Olha, o que que causa a sobrecarga emocional e esse sentimento? Geralmente é quando a gente assume tarefas demais, porque a gente tem numa cultura, né, que a gente dá conta de tudo. Principalmente nós mulheres, a gente acha que a gente dá conta de tudo, dá conta de fazer, né, todas as coisas de uma vez, e não é assim. Então, vamos começar lá de trás, prevenir, falar os nãos que a gente precisa. Estabelecer prioridades também. O que que vai ser prioridade para mim hoje? Umas 3 prioridades no dia. O que que eu dou conta, o que que eu não dou conta, e sempre colocar que eu não dou conta de tudo, porque realmente eu não vou dar conta de tudo. Eu sei que eu quero fazer muitas coisas, mas se eu não estabelecer uma prioridade ali, se eu não priorizar alguma coisa, eu não vou conseguir caminhar e vou me sentir frustrada. Agora, quando eu já estou sobrecarregada, quando eu já estou com esse sentimento, o que que geralmente funciona? É você parar, respirar e analisar. Então faça pausas. Você está cansada, está sobrecarregada? Faça pausas para analisar o que que você está, o que está te sobrecarregando. É trabalho? É família? Eu tô pegando problema demais de outras pessoas? Então faça uma pausa para você analisar ali naquele contexto. E uma coisa que ajuda muito, gente, a descarregar essa tensão do corpo é um exercício físico, tá? Ou então sair um pouquinho da rotina. Tô sobrecarregada porque eu tô focada muito em trabalho, em estudo, então vou procurar alguma coisa para quebrar essa rotina. Ah, senti que eu estou sobrecarregada no trabalho. Se você tiver uns 10 minutinhos de intervalo, vai, respira, muda de ambiente, volta que você vai voltar um pouco mais tranquila. Nós temos mais uma. Tenho dificuldade em dizer não. Como fazer isso de forma gentil, sem magoar as pessoas? Então, gente, primeiramente, tudo que eu falo é: a gente vai frustrar as pessoas mesmo, tá? E não adianta. Quantos nãos você já ouviu? Eu sempre brinco. Vocês já morreram por isso? Por que que vocês ouviram não? Aposto que não, tá todo mundo vivo aí. Mas tem forma, gente, mais gentis da gente dizer. Eu posso falar assim, olha, agora eu não posso te ajudar nesse momento. Você poderia esperar?
um minutinho? Ou então, nossa, agora eu não tenho esse recurso no momento, mas eu sei quem tem, eu acho que fulano pode te ajudar. Então, é você falar o não de uma forma gentil, não precisa falar aquele não de forma grosseira, não, não vou fazer, mas é sempre oferecer uma outra saída. Ou falar, olha, fulano, no momento eu tô sobrecarregada, eu não vou poder te ajudar agora, mas te ofereço no outro momento, pode ser? Olha, fulano sabe mais do que eu daquela questão. Então, eu posso te ajudar? Ele pode te ajudar? Sempre buscar, né, levar esse questionamento. É uma pergunta que é muito interessante, porque a maioria das pessoas, né, que vem no consultório, elas têm essa dificuldade, né, de falar não, de frustrar o outro. E a gente precisa entender que, gente, a frustração é natural. E nos nossos relacionamentos mais significativos é onde a gente vai ver que a frustração ela vai entrar. Então, a gente precisa aprender a lidar com a questão de agradar. Eu não vou conseguir agradar todo mundo. Eu não vou poder me virar, né, em mil. Eu sou uma só para fazer tudo. Então, também, além de dizer não, mas é olhar para o nosso sentimento ali, né? Como é que eu fico quando eu falo aquele não? E à medida que você for falando não, aquilo se torna mais natural para você. Quando você começa a falar os nãos com gentileza. E aí você vai ver que não é assim tão ruim, que a outra pessoa não teve aquela reação que muitas vezes você imaginou na sua mente que ela teria, uma reação extremamente desagradável. Agora, para a gente encerrar, nós temos uma última pergunta. As consultas com psicólogos são agendadas para o CPS de Sabará ou apenas na rede credenciada? Se no CPS de Sabará tiver uma psicóloga, um psicólogo disponível, então eles costumam agendar presencialmente, sim. E oferecem também a opção da teleconsulta, que é você se consultar pela Aberta Saúde no CPS de outras unidades. Igual aqui em Monlevade, a gente recebe pessoas de fora, a gente faz a teleconsulta. Agora, caso você prefira, né, no presencial mesmo, você pode ser redirecionada para a rede credenciada, mas a gente tem a opção de teleconsulta com profissionais de outra região, BH, Contagem, Monlevade, Nós já temos, Suza, psicóloga lá no CPS de Sabará, ótimo. podemos agendar pelo aplicativo, né? E caso a pessoa se sentir mais confortável também, a gente também tem as teles. Aí agora a gente vai estar encerrando, né? Eu gostaria de estar agradecendo a Suza pela bela apresentação. Tenho certeza, né, que nós tivemos muito aprendizado hoje, no dia de hoje. Eu gostaria também de agradecer a todos que estiveram aqui conosco e gostaria que vocês fizessem a gentileza de responder a pesquisa de satisfação que vai estar aí no chat, a gente também está colocando aí na tela, né, o QR Code para vocês fazerem a gentileza de estar respondendo aí a pesquisa do que acharam, né, dessa live de hoje. Gostaria de desejar a todos um bom dia e um excelente final de semana. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela participação. Vocês estão de parabéns pelo envolvimento aí no chat. E vamos sempre lembrar, tá? Que autocuidado e saúde mental é para o ano inteiro. É com esses pequenos comportamentos que nós vamos cuidando de nós mesmos e até das outras pessoas, tá bom? Tchau, bom dia e bom final de semana para vocês.